Salve lá, meus amigos! Bem-vindos! Começando agora mais um episódio do podcast Revitalize. Eu sou o Borges e aqui a gente conversa a cada episódio sobre saúde e vitalidade da igreja, nesse tempo em que igrejas estão preocupadas com a revitalização e muita gente não sabe lá muito bem como lidar com esses caminhos. Eu queria já sugerir para você deixar o seu like nesse vídeo, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí, faz a coisa acontecer. E aqui, uma dica importante, segue a gente lá no Instagram, você vai nos encontrar no Instagram sob o perfil Revitalize Inspirando Igrejas. Eu costumo dizer que esse negócio de underline tá meio fora de moda, mas é o caminho, não tem jeito. Revitalize Inspirando Igrejas. E a gente começa esse papo de hoje pensando que é meio comum a gente ter gente ou pastores e líderes preocupados com o crescimento, com o desenvolvimento das suas igrejas, com o crescimento numérico das suas igrejas. A gente tem ouvido falar muito sobre isso, está muito comum. E é claro, é uma inclinação de todos nós. Mas a questão é a seguinte, você tem noção da dinâmica que é pastorear uma igreja de grande porte? Você tem noção do que é pastorear uma igreja com mais de 200, 300, 400, mais do que 1.000 pessoas? Tem noção da dimensão desse desafio? Então nós estamos aqui começando talvez uma série de episódios falando sobre esse papo, tentando conectar isso com a revitalização. E aí para esse papo eu convidei nosso camarada, amigo, e é muito bom ter você por aqui, pastor Newton Tomazini, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Limeira. Tá pertinho aqui. Newton, obrigado. Privilégio ter você com a gente. Deus te abençoe por ter reservado o seu tempo para estar com a gente nessa tarde. Eu queria começar assim, quebrando o gelo com você. Antes de você falar da Igreja Presbiteriana Central de Limeira e todos os desafios, o que faz você, em dias difíceis, e alguns dias são bem difíceis, sorrir? Você é um cara sorridente. O que faz você sorrir, Newton? Graças a Deus, sorridente. O que faz eu sorrir em tempos difíceis? Em dias difíceis. Em dias difíceis. Não dá para sorrir, mas dá para ter esperança. Pô, legal. Que às vezes a gente enfrenta momentos de tribulações e vivências que a gente não consegue sorrir no momento, mas a gente tem esperança e a gente vai poder sorrir lá na frente. Vou dar um exemplo. Semana passada eu fiz o velório de uma moça que cresceu com a gente, da mocidade, 49 anos. Então, como sorrir nesse tempo difícil? Não tem como sorrir. Tem como ter esperança, né? A esperança da vida eterna, a esperança de que Deus há de nos consolar. Então, como ser feliz em dias difíceis? Difícil. Mas eu posso ter certeza que nós podemos ter esperança. E lá na frente a gente poder rir daquilo que passou, apesar das dificuldades. Nessa toada, você já está com quanto tempo de ministério pastoral, Newton? Esse ano vou fazer 25 anos de ordenação, mas tem uma longa jornada aí. Comecei com 23 anos, então já são 30 anos, mais de 30 anos, servindo ao Senhor. Eu fui missionário na Colômbia, então com 23 anos. Missionário na Colômbia? Eu fui missionário na Colômbia. Você foi por alguma agência? Como que foi isso, Newton? É uma coisa doida mesmo. Quando Deus chama, não tem como resistir. Mas não foi nenhuma voz, não foi nada assim extraordinário. Teve no nosso acampamento um missionário que estava saindo da Bolívia, da igreja local, Colômbia, da igreja de Limeira. Isso, você é da igreja de Limeira? Isso, eu sou da igreja de Limeira. Então, a gente teve um acampamento em 1992. Filho da igreja, né, de Limeira? Sou filho da igreja. Me converti em 1990. Em 1992 teve acampamento de carnaval e teve com a gente, falou um dia lá o missionário Samuel Farias. E ele falou, que coisa maravilhosa isso, cara, coisa tremenda. E a gente ficou no mesmo quarto. E conversando, ele falando, estava saindo da Bolívia para ir para a Colômbia, abrir uma casa de reabilitação para drogados. E quando eu me converti, eu saí das drogas também. Saí das drogas, do álcool. E eu falava, Senhor, eu quero servir o Senhor no pior lugar onde tem drogado, né? Onde posso ir? E Deus coloca esse cara na minha vida.
E aí eu falei, você não está precisando de ajuda lá? Eu preciso muito de ajuda, porque não tem ninguém de confiança. Vou Isso no começar do nada. acampamento, esse No papo. acampamento. Mas eu pensei que ele falou por falar, né? Moleque, né? E aí ele manda uma carta, ó, já estou aqui, e como você tá? E você vai vir mesmo? Meu, o cara quer que eu vá mesmo. Caramba. Aí a gente começou a corresponder por carta durante 1 ano. E ele foi passando literatura, e conversei com a igreja, eu falei, pastor, Ele lá mandando para você mandando informações carta aqui. aqui e eu Na respondendo época não aqui. tinha internet, não tinha nada. Então eu não tinha formação de instituto bíblico, não tinha, nunca fui para o seminário, nunca soube do que é missões, nada, entende? Então 2 anos de conversão, aí fui falar com o pastor, meu pastor Ari Barbosa Martins, e falei, pastor, eu quero ir fazer trabalho missionário, falaram para conversar com o senhor, se a igreja pode me ajudar. Aí ele falou, você fez algum curso? Eu falei, não. Instituto bíblico? Não. Seminário? Não. Então a igreja não pode te enviar. Ah, então tá bom. Aí eu fui ver quanto que custa para ir para a Colômbia, então eu terminei o meu curso técnico de metalurgia, sou técnico metalurgista, e tinha um trabalho, e aí eu me formei, pedi a contra-trabalho, peguei o dinheiro das férias, 13º, tudo, e não deu para comprar passagem, era $700, eu lembro bem disso. E aí alguns irmãos ajudaram, e eles viram que eu ia mesmo, a SAF fez um enxoval para mim. SAF, para quem não sabe, na nossa denominação, é a Sociedade Auxiliadora Feminina, é o grupo das mulheres. Exatamente. Elas prepararam um enxoval para mim, porque Bogotá é fria o ano todo, porque está na cordilheira. E eu fui, com $10 no bolso. E chego lá, Foi então 700 pau da passagem, sobrou 10. sobrou $10. Você recebeu então 710. Exatamente. Chego lá e perdi a mala. Aí você vê na cabeça, né? Não era para ter vindo. O que eu estou fazendo O aqui? que eu estou fazendo aqui? Mas a gente vê, como eu falo, a gente fica feliz nesse momento? Não. Mas a gente tem esperança. Então tem indenização, tá? Então, mas assim, olha, é muito recente, a gente vai ver se aparece a mala. Mas eu não tenho nada aqui. Aí eles me deram $50. E $50 era um bom dinheiro. Já era na 40 a mais do que você tinha. Exatamente, então comprei algumas peças íntimas e tudo mais e usei roupa usada lá do pessoal da igreja lá da Colômbia. E porque o cara falou, se aparecer você tem que devolver os $450, né? Então eu te dou 50 e você espera, senão dá os $400. Então esperamos uma semana, nada não chegou, a mala, aí fomos pleitear os $400. Fomos lá, ele falou, mas ainda é recente, você tem que esperar mais. Não, não, a gente quer. E aí ele deu os $400. Aí eu pude comprar minhas roupas e guardar um bom dinheiro, porque eu não tinha sustento, né? E quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 ano e meio, Uau, você se adaptou mesmo. sim. Aí, no outro dia que eu peguei o dinheiro, chegou a mala. Falei, os caras vão pedir o Vou ter que dinheiro. devolver a grana agora. Aí eu fui lá, fui conversar com o cara, eu lembro até o nome dele, é Pacheco, Dom Pacheco. E ele falando, o que você está fazendo aqui, né? Você não fala bem o português e tal, tal. Eu falei, eu estou fazendo um trabalho missionário, uma casa de habilitação, assim, assim, assim. Ah, chegou lá no departamento, tem um monte de mala. O que tem dentro da sua mala? Ah, tem isso, isso, isso. Pode pegar sua mala, pode ir. Então eu fiquei com a mala e os $450. Graças a Deus a mala tinha sumido E aí reapareceu. foi a esperança e eu pude caminhar durante uns 2 meses com esse sustento, e aí podia até ficar mais, né, com esse sustento. E aconteceu um outro problema, né, que os jovens, a UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, Isso. eles começaram a fazer cachorro-quente e vender ali na igreja. Aqui em Limeira, Aqui em isso. Limeira. Para poder vender e ter um dinheirinho para enviar para mim. Só que o que acontece com isso aí? Por que vocês estão fazendo cachorro-quente? Ah, porque o Newton está lá na Colômbia. Mas a igreja não ajuda ele? Não, a igreja não ajuda ele. Mas como assim? Aí houve uma pressão no conselho. Os adolescentes cuidando de um filho da igreja e o conselho não cuidando. Aí eles falaram, Newton, a gente enviou uma carta, ó, a gente vai enviar uma oferta todo mês para você. Mudou a história toda. Mudou a história toda aí. Um que não era missionário, não era seminarista, não era no Instituto Bíblico, tudo é providência de Deus mesmo. E se não fosse a Colômbia, eu não seria pastor. O meu chamado se deu ali na Colômbia. Ô Newton, você foi forjado no
No campo. No campo, Eu falo, na luta. no ano da morte do Pablo Escobar, eu vi o Senhor. É mesmo? Você acompanhou isso Isso, lá, dezembro cara? de 93 ele morre, né? E você estava lá. Eu estava lá, né, em dezembro. Ele morre em Medellín, né? Eu estou em Bogotá. Sim, Mas a gente ok. sabe todo o Mas contexto toda a ali. estrutura era Toda muito a estrutura, complicada, tudo que tinha muita aconteceu, violência, reportagens, enfim. bombas, né? Tinha, eu cheguei a ouvir, porque era uma briga com a guerrilha e com o narcotráfico. Sim. Então, se a polícia matasse lá 10 guerrilheiros da Farc, né, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, matou 5, eles iam explodir bomba, uma no norte, uma no centro e uma no sul de Bogotá. Vi o prédio onde o Pablo Escobar colocou um caminhão de dinamite, que a Polícia Federal lá, ele explodiu Sim. um prédio inteiro, ainda estava lá a estrutura toda deteriorada do prédio. Era muito difícil, também um catolicismo muito forte, para você distribuir um folheto, eles cuspiam na sua mão, era uma coisa bem difícil. E como é que era, no meio dessa guerra, trabalhar com dependentes químicos, ou Isso, ex-dependentes químicos, enfim. isso, Vocês estavam trabalhando na contramão, você e o missionário. isso. Mas é como aqui, se você está fazendo bem, o traficante vai te respeitar, o local, a cracolândia deles, né, que chamava Cartucho, eles respeitavam, porque sabia que a gente ia fazer o bem. Então a gente ia levar comida, a gente ia levar roupa, e quem quisesse vinha com a gente, que a gente levava para casa de reabilitação. Então eles sabiam que a gente estava ali para fazer o bem. Então eles nunca mexeram com a gente, nunca incomodou a gente nesse sentido aí. Então você não foi forjado no fogo, foi forjado no meio do campo de batalha, no meio do Isso. tiro, do fogo Na cruzado, bigorna ali cara. mesmo. Cara, que coisa de doido. Agora, você volta para o Brasil, faz seminário depois. Que ano começa? A tua história começa já direto como pastor na Igreja Presbiteriana Central de Limeira ou não? Tem um intervalo? Não, não. Eu primeiro, eu sempre quis ser missionário. Então eu saio da Colômbia porque eu vi que eu precisava de preparo. Eu não sabia preparar um sermão, não sabia como que preparava um estudo, certo? E não sabia a base teológica, não sabia muita coisa mesmo. Eu falo hoje, eu fui no seminário, 5 pontos calvinismo, o que era mesmo? Eu não tive essa base, entende? Eu quero servir ao Senhor. O que eu preciso para servir ao Senhor? Eu preciso ir para o seminário? Então eu vou para o seminário. Então a igreja me enviou, o pastor Ari me enviou, e isso em 94 e 95. Foi o final do ministério do pastor Ari e o início do pastor Jonas. O pastor Jonas chega em 95. O Jonas estava vindo de Casa Branca nessa De época, não Casa era? Branca, exatamente. E a esposa do Jonas é prima do pastor Ari, entende? Então tem uma ligação ali, por isso que o pastor Jonas vem ali para Limeira. Então eu chego e em 95 vou para o seminário para fazer missões, entende? Eu fui o primeiro missionário da igreja a ir para fora. Nunca a igreja tinha enviado um missionário para fora, eu fui o primeiro a Que ir. foi para a Colômbia, no Que fui para a caso. Colômbia. E aí a igreja também se apaixonando por missões, eu sempre fui envolvido com isso, evangelismo e tudo. E eu formo, só que o pastor Samuel, que estava na Colômbia, ele falece, entende? Novo, 37 anos, O Samuel, não, foi eu que te convidou. o que me convidou. O lá do acampamento. Isso, exatamente. Eu cheguei de novo, porque aí ele ficou doente, eu fui para ajudar, fiquei nas minhas férias no seminário, de 96 para 97, então fiquei dezembro 96, janeiro e fevereiro de 97. Eu volto para lá para ajudar, porque ele não está lá, então vou coordenar o trabalho todo. Mas o pessoal que ficou depois que ele falece, eles não conseguiram dar continuidade ao trabalho ali na Colômbia. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí aparece o Benilton, missionário lá na Albânia, certo? Que ele queria fazer missões lá na Albânia, tudo, e eu ia com ele. Quando eu me formo, no banner lá, tem o meu nome, que eu ia. Só que eu tenho um problema, eu não consigo levantar recursos. Entende? Numa igreja, olha, você não quer apoiar o meu ministério? Eu não consigo fazer. Você não tinha essa pegada. Não tinha essa pegada. E aí eu fiquei por aqui mesmo, aí eu me formo, e tinha aquela dúvida, eu e o pastor Fábio, que o pastor Fábio também missionário, está na Espanha. O Fabião teve na Rússia, inclusive. Isso, na Fábio já Sibéria. rodou. Na Sibéria. É isso. Cara, louco, um negócio Ele doido, é Fábio. doido. Ele é fora da curva. Deus usa esses caras meio fora Não da pode ser curva. muito certinho, né? Não dá, Se cara, for pra certinho, ser. o cara não consegue se encaixar Não dá. no trabalho missionário. Né? Exatamente. E aí
a gente conversando, que a gente entrou no seminário junto, ele está vindo da Jocum, eu estou vindo da Colômbia. Somos da mesma igreja, certo? Ficamos no mesmo quarto. Mas ele teve formação da Jocum. Ele teve formação E você da não Jocum. tinha nada. Exato. Dados aí. E aí ali a gente pôde conversar, e quando a gente se forma, a gente não queria ficar na central. Eles queriam que a gente ficasse. Mas, gente, mas será que a gente é bom mesmo, cara? Porque aqui dá tudo pra gente. O que a gente queria fazer, tem recursos a igreja. A gente fazia, não, vamos sair. O Fábio foi para Cordeiro e eu fiquei em Limeira cuidando. Cordeirópolis, você tá falando. Cordeirópolis, isso. Ali para frente de Limeira, região de Rio Claro Isso, ali. perto de Rio Claro, no mesmo presbitério de Limeira. E aí eu vou para 2 congregações da igreja do Jardim São Paulo, do pastor Márcio Demarque, Em Limeira. em Limeira. Então eu cuido ali e aprendo a ser pastor ali. Entende? Então a soma é a seguinte: você se forma missionário no campo, literalmente, faz seminário e depois abraça 2 igrejas. E 2 comunidades. Então eu pregava Pequenas. pequenas. Eu pregava de manhã em uma, dava escola dominical de manhã em uma, culto à noite na outra. Aí no outro domingo eu invertia. E aí era terça era reunião de oração em uma, quarta estudo bíblico na outra, quinta estudo bíblico na outra, sexta reunião de oração na outra, e assim a gente ia caminhando. Você está falando, eu acho engraçado, porque assim, a gente é de uma outra geração, né? A gente, assim, não tinha crise com esse negócio de... Acho que não tem até hoje, né? De dizer que tem que correr aqui, correr lá, vai, faz, acontece. Hoje parece que isso se torna um desafio para muita gente, né? Não dá para estar em 2 lugares, não dá para correr, atender todo mundo. Eu tive isso com um seminarista. Eu houve um problema com um pastor na congregação, eu falei, agora chegou a vez de vocês. 3 seminaristas, eu falei, abraça. Quem que vai? Aí eu falei, eu vou, tal, né? E foi. Aí tava lá, depois de uma semana, eu falei, mas pastor, eu tenho que dar aula e pregar à noite? Eu vou ter que dirigir a reunião, quarta-feira eu vou... Eu falei, meu irmão, mas você acha o que é Óbvio. ser pastor de uma igreja, né? E a vida nossa... O cara quer ser camisa 10, pô. Aqui na Central ainda a gente divide, entende? Eu divido bem lá, né? Então eu prego domingo sim, domingo não, certo? E a gente divide. Mas tem uma equipe, tem uma outra equipe história, tudo. pô. Mas lá não tinha isso não, meu. Eu lembro também do pastor Jones contando, cara, ele era pastor de uma igreja, ia na igreja do sítio, outra igreja, não sei o que lá. E era assim, porque não tinha o obreiro mesmo, assim, né? E a gente abraçava e gostava de tudo aquilo. Fiquei 3 anos aí, entende? Quando eu deixei tudo prontinho para organizar, a gente comprou terreno, a gente construiu. Eu fui o pastor que derrubava a igreja, né? Então eu cheguei, gente, muito pequena aqui, vamos derrubar. Não vai dar. Não vai dar, vamos derrubar a igreja, vamos construir. Fizemos culto ao ar livre, assim, né? Sem teto. Eu tenho foto, cara. Foi 25 anos, entende? 27 anos já, né? Que eu era licenciado ainda. E aí a Central chamou eu para pastorear a mocidade. Aí você foi ser auxiliar do Jonas. Aí eu fui ser auxiliar de Jonas ali. O Jonas, eu falei de Casa Branca porque, na verdade, eu conheci o Jonas em Casa Branca. A minha família, a família da minha mãe era de Casa Branca. Então eu me lembro de ter ido lá na minha final de adolescência, começo de juventude, e ter visto o Jonas por lá, ter gravado a figura dele, assim, né? E depois eu soube que ele estava em Limeira. E o Jonas, eu acho que... Eu queria ouvir isso de você, inclusive. Ele chega em Limeira, ele tem uma história muito, muito diferente, né? Como pastor. E uma liderança muito forte, né? Muito marcante, né? Eu ouvi de pessoas, mas eu queria que você contasse um pouco disso, sobre o ministério do Jonas em Limeira quando ele vai para os velórios. É muito fora da curva isso. Eu queria deixar você contar isso. Queria ouvir de você, Nilton, que estava lado a lado com ele ali. O Jonas já tinha esse ministério quando ele estava em Casa Branca já. Ele já fazia isso? Esse ministério de consolo. Porque eu falo para você, que aprendi com ele, são 2 lugares e momentos que o não crente vai ouvir você. Ele para ouvir você. É no velório e no casamento. Ele senta ali e vai te ouvir. Entende? Então, ele não fazia tratados teológicos em velório. Ele falava para a família. Consolo. Consolar o coração das pessoas. E quem chamar. Entende? Então, aí a gente ia saber quem que é o
o nome da pessoa, quem são os filhos, ele decorava o nome dos filhos. Ele chegava do nada, Newton, assim, no Não, velório? depende. Ele ia fazer um velório, e estava ali, olha, sou pastor, posso fazer um velório, né? E a igreja já está sabendo também. Então a igreja sabe, faleceu parente ou amigo, gostaria que o pastor fosse? Chama o Jonas. Chama o pastor. E o pastor ia. E ele ia, então ele falava o nome do falecido, o nome dos filhos, então era muito íntimo, muito próximo. As pessoas ficavam encantadas mesmo, assim, porque alguém falou, Ao me coração das consolou, o pessoas. coração mesmo. E aí ele falava, ó, gostaria de fazer uma visita para você depois, a família está fragilizada. Ele ia na casa, visitava essa família se sentia tocada pelo evangelho e visitava a igreja. E ele fazia isso com frequência? Em Casa Branca, com muito mais frequência, né? Já em Limeira, menos, mas a gente ainda tem essas demandas, a gente tem essa herança ainda, né? Então, sabe de alguma coisa, alguém que faleceu, pastor, podia vir aqui e tudo, então a gente faz velórios, quase todo mês a gente tem velório para fazer. Mas o ministério do Jonas em Limeira, ele chancelou o ministério com essa marca? Com muitas marcas. Essa é uma das, né? Uma das marcas. Ele é um pregador muito incisivo, né? Uma voz forte, uma liderança muito forte. Ele não tem qualquer momento é tempo para fazer as coisas. É de manhã, tarde, noite. Era um trator. Entende? De visitas. Ele fazia 10 visitas num dia. Entende? Fácil. Ele fazia 10 visitas num dia. Não é assim de ficar comendo, não ia lá, sabia, orava. Hospital, a gente está direto em hospital, a gente está direto em velório, consolando, visitando. Ainda tem essa pegada do pastor Jonas ali na igreja. Você foi formado agora num segundo momento aos pés do Jonas ali, aos pés do seu Gamaliel ali. Eu tive dois né, grandes pastores, o pastor Ari, muito mais pacífico. Que foi o intermediário aí da Isso, história. muito mais pacífico, tranquilo, né? Guarda ainda algumas lembranças dele. E o Jonas aí foi minha escola mesmo de pastoreio. Aprendi a fazer velório, aprendi a fazer casamento com o Jonas, aprendi a liderar mesmo ali junto com os presbíteros, de às vezes até fazer umas coisas doidas que ele fazia lá, que ele fazia umas coisas que ele já pegou cinto, cara, tirou, falando, brigando mesmo com a igreja, buscando santidade, ele tirou o cinto e batia nos bancos, assim, mostrando a seriedade que era. Já pegou escada, colocou no púlpito, subiu. Ele fazia umas coisas, mudava umas coisas. Fora da curva, assim, uns Fora negócios. da curva lá. Cara, eu conheci Limeira, eu tive lá e a gente estava lembrando um pouquinho esse momento antes do nosso papo aqui. Eu tive em Limeira em 1991, eu tinha 19 para 20 anos, eu acho que por aí 20 anos, né? E você estava recém-convertido, que você estava trazendo para a gente. Mas a igreja, ela já era uma igreja vibrante. Ela, assim, eu tive dois contatos muito fortes, né, com Limeira por conta da juventude ali. E ela era uma igreja muito vibrante. Essa era a leitura que eu tinha, pelo menos. E eu visitei acho que o prédio velho. Isso. Depois eu tive décadas, né? Eu já estava no ministério já pastoral. Eu devo ter ido a Limeira em 2013, 14 mais ou menos, já no prédio novo, que salvo engano era uma quadra, um negócio assim, Isso. E uma igreja muito maior. Exatamente. Como é que foi essa explosão assim, Newton? Porque não foi um negócio do dia para a noite, mas até onde eu ouço, isso aconteceu no ministério, parece-me que isso explodiu, já era vibrante, mas isso explodiu no ministério do Jonas. Isso, a igreja presbiteriana ali de Limeira sempre foi influente, tanto na cidade quanto para as igrejas presbiterianas, sempre foi na vanguarda. Ali sempre teve pastorados longos. Opa, palavra-chave. Sempre teve pastorados longos. Certo? O pastor Natanael Leitão, ele fica ali 10 anos. Ele foi o Leitão sim, claro, do Rodrigo Leitão. Ele foi pastor lá, ele foi uma figura muito influente na cidade. Ele foi presidente da Câmara, quando era um serviço voluntário, não se recebia, ele foi presidente da Câmara. Foi professor num colégio lá, Castelo Branco.
Então, ele tem uma marca na cidade e a igreja se estrutura ali com o reverendo Natanael Leitão. Ele sai não por vontade dele, mas estava tendo algum problema aqui na igreja de Campinas. Tanto que, conversando com o Rodrigo, ele falou que uma das tristezas do vô dele era ter saído de Limeira, porque ele tinha que resolver um problema, um pastor experiente que resolveu vir para cá. Então ele deixou Limeira, e até hoje as pessoas falam, né? Eu converso com os mais velhos, eles guardam muito bem no coração o pastor Natanael. Ele sai em 1960, e aí vem o pastor Ari, e o pastor Ari fica 30 anos ali na igreja, entende? 30 anos. Aí sai do prédio, que era ali mais no centro, Tá. e eles mudam para o prédio onde a gente está ali no centro acima, que a gente chama. Foi um desafio também, aumentou o templo. Então sempre foi uma igreja que sempre foi crescendo. Aí com o pastor Jonas mesmo, com o jeito evangelístico dele, de pastoreio dele, uma liderança forte, uma influência já na cidade. Todo mundo sabendo que tem um pastor ali diferente. A igreja começou a crescer, e aí tinha 2 cultos, a gente tem que fazer alguma coisa. E o desafio, vamos construir um templo? Um templo para 1.200 pessoas? Você é louco! E não sei o quê. Ideia do Jonas isso. Ideia do Jonas, entende? Não sei o quê. Mas deu certo. Construíram, levou tempo, né? Mas construímos o templo. Em 2003, quando eu chego, é a mudança do templo antigo. Não, pelo contrário, a gente sai do templo antigo, vai no provisório, que é o salão social, e a gente fica ali 5 anos, tendo 2 cultos. Provisório de 5 anos. Provisório de 5 anos para construir a nave. Aí, quando constrói, a gente vai pro templo mesmo, né? Ainda faltando algumas coisas, mas o Jonas sempre batalhando para que pudesse a igreja estar vibrante e forte, influenciando, sempre com trabalho missionário também. A igreja faz todo ano, pega um ônibus e vai com médicos da igreja, dentistas, profissionais liberais, evangelistas, um ônibus para ir para uma cidade no interior do Brasil. A gente foi muito para o Nordeste e agora a gente tem ido mais no interior daqui de São Paulo. O engraçado é que você está falando dessa dinâmica do ministério do Jonas, na minha cabeça assim vai rodando um filme, né? E eu tô fazendo um comparativo com a seguinte realidade. Essa igreja, né, a Igreja Presbiteriana Central de Limeira, essa igreja que você está contando a história, nessa toada, ela me parece que sempre foi uma igreja que foi saindo, né? Uhum. Foi saindo, foi correndo atrás, foi indo. Essa coisa do Jonas ir para velório, ir para hospital, Ministério do Consolo, viagem missionária, envia missionários. Essa igreja que o tempo do Leitão, né? Isso. Agindo nas frentes da cidade, havia uma dinâmica da igreja em ir para a cidade, em participar da vida, enfim, fora das 4 paredes. É meio que um contraponto do que a gente tem hoje, né? Porque hoje a igreja ela tem uma expectativa de crescimento, aguardando que as pessoas venham, né? Uhum. Ou seja, ela está esperando que as pessoas, que ela vai fazer coisas e as pessoas vão vir para ver o que ela está fazendo. E nesse caso que você está contando, nós temos o contrário. Exatamente. Uma igreja que fez coisas para fora. É isso, Nilton? É isso. Não existe um ministério bem-sucedido sem esforço e dedicação, trabalho, abnegação. E você tem que fazer a obra. E, como 2 Coríntios fala, eu me gastarei e me deixarei gastar em prol do Evangelho. E isso é um ministério. E eu vi nos meus pastores, o pastor Ari e o pastor Jonas. Eles se gastavam. O pastor João não estava no nascimento da primeira filha dele, a Juliana. Entende? Ele estava em outro lugar fazendo um trabalho. Ele não media esforços para sair daqui numa segunda-feira, ir para Belo Horizonte, orar pelo reverendo Jeremias e voltar no mesmo dia. Entende?
Ele não media esforço para sair daqui e ir para Governador Valadares ou lá para Guarapari para visitar um membro, um colega de ministério, alguém que ele pastoreou, para orar com ele e voltar no mesmo dia. Ele não tinha problema nenhum com isso, não. Batidão. Um batidão. Aprendi com isso. Eu tenho uma foto no meu escritório, né? Deixa eu até ficar quieto aqui. Respira. Né? Com o Ari, com o reverendo Não, Ari. o pastor Jonas. Com Jonas. A nossa última viagem, ele já estava doente e a gente, nasceu o filho do Murilo, né? O bisneto do seu Cláudio, presbítero Cláudio, né? Cláudio Volpini. Gente antiga de igreja. E ele não estava conseguindo mais dirigir. Eu falei, vamos lá, eu dirijo, a gente vai para Botucatu, entende? E a gente foi. E lá ele tirou uma foto nossa, né? E é a última viagem que a gente tem. Então, tá lá que assim, vale a pena, entende? Servir o Senhor. Então, aprendi muito, ele passou muita coisa para mim também, né? O Jonas faleceu em 2020, 2021. 21. E aí você era auxiliar e teve que assumir Isso. a igreja. Newton, a Igreja Presbiteriana Central de Limeira hoje tem aproximadamente quantos membros? 1.200. Mas que frequenta mesmo uns 1.000, Tá bom. certo? E aí você teve que... Bom, você já estava dando umas braçadas, mas assim, você teve que assumir no meio desse processo todo, porque nós tínhamos desfecho de pandemia, Isso. o Jonas estava doente há um tempo já e veio a falecer, né? O Senhor o levou, e aí a igreja te convidou, você teve que abraçar. Cara, como que você encarou esse desafio de pastorear uma igreja? Tudo bem que você é filho da igreja, você conhece a igreja, mas como que foi para você o desafio de encarar isso, de olhar para uma igreja desse porte e dizer, agora o bastão está na minha mão? Eu não falei, tá na minha mão, tá na nossa mão. Porque a gente tinha os outros pastores, né? Legal. O pastor ainda estava eu, o Vladimir e o Leandro. E aí a gente, burocraticamente, não tem jeito, né? Alguém vai ter que assumir. Ele fala, Newton, nós não vamos assumir isso aqui. E o conselho talvez vai chamar alguém, né? Mas quem? No meio, em fevereiro, né? Como que vai chamar alguém? E aí depois a gente teve que ter a reunião, né? Porque tinha que assinar papéis, tinha muita coisa burocrática da vida da igreja, né? Não é só Administrativo, não é assumir, né? E aí o conselho falou, abraçou a gente e tinha que ter um nome. E eles falaram, a gente quer que você fique como pastor, porque você conhece a igreja, você sabe como que é e tudo mais. Então, você vai ser o pastor da igreja, não vai chamar ninguém. Então, tá. E depois a gente orou. Eu até brinquei, a gente tem que fazer essa igreja funcionar, porque senão, no fim do ano eu estou mandando tudo nós embora aí. E Deus foi muito misericordioso para conosco. É mesmo, Nilton? Deus foi muito bom para com a gente. A igreja nos abraçou, a liderança nos abraçou, reconhecendo e sabendo as nossas limitações, que nós não éramos o pastor Jonas. E a igreja entendeu isso, cara. A igreja entendeu isso, né? Então abraçou a gente. E nesse ano que aí a igreja aí foi voltando, né? O templo, os cultos, né? Todas essas questões. E Deus foi abençoando. Eu cheguei... Por quê também, né? Porque a gente sempre pastoreou. Já era comum, já era ativo. E assim, na pandemia, tem tanto pastor no mesmo horário que eu pregando. Por que esse pessoal está assistindo eu? Está Hernandes pregando no mesmo horário que eu, Jeremias, pode qualquer outro pastor, Arival, tantos outros, Heber Campos, um monte de gente pregando no mesmo horário que eu. Por que esse povo está aqui assistindo a gente? Porque é pastoreado. Eles foram cuidar. A gente ligou para todas as pessoas acima de 60 anos, para todos eles, para saber como que eles estavam. Montamos uma equipe, tem alguém com Covid, tinha gente que fazia comida para levar lá. Então a igreja, eu falo, pastorear, eu sempre digo, pastorear a igreja presbiteriana de Limeira é muito fácil. Porque o que você pede, eles abraçam, a liderança, os presbíteros, diáconos, eles abraçam. Então foi muito fácil, porque ele nos abraçou. Então chegou no fim do ano, a gente, tá dando certo esse negócio aqui, vamos continuar.
E aí foi. A gente tem continuado aí servindo ao Senhor. Agora a gente está no outro desafio, estamos numa outra pegada. A gente tem que fazer 2 cultos agora, entende? Não dá mais para... Escola dominical não tem mais como caber. Eu dou aula para 200 pessoas na nave, porque não cabe nas classes de criança, de adolescente, de jovens. Então, assim, agora está um desafio, tá enchendo o templo no domingo à noite. A gente só tem um culto domingo à noite. E dia de celebração de ceia. Tinha gente indo embora e gente ficando em pé. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente fez o primeiro teste de culto de manhã. A gente tem uma escola dominical muito forte. Então a gente sempre teve um medo de atrapalhar a escola dominical. Então vamos fazer um culto Fizeram e depois simultâneo, estão fazendo simultâneo. então a gente fez um culto às 10, das 10 às 11 e das 11 ao meio-dia a escola dominical. E aí o pessoal abraçou e fizemos então a gente está pensando no segundo semestre fazer 2 cultos para não ficar muito lotado o templo no domingo à noite. Você tem experiência nos dois extremos. Qual que é a diferença entre você pastorear uma igreja, que você pastoreia igrejas pequenas, com 50, 60, 80 membros, e uma igreja com 1.200? Assim, eu queria que você trouxesse para o pessoal que tá ouvindo a gente algumas coisas que chamam sua atenção nessas extremidades. Porque, assim, claro que tudo é pastorear, mas as ações me parece que são diferentes, né? Como é que você descreveria isso, Newton? Não digo que as ações são diferentes, são menores, de uma igreja menor, certo? Eu tinha mais tempo para parar mesmo, para preparar um sermão, eu tinha mais tempo mesmo. Agora você tem que caçar o tempo para fazer as coisas. Mas as visitas é muito importante, né? Atender as necessidades da igreja, eu falo tanto da pequena quanto da grande. Então, eu quero saber, nasceu alguma criança da igreja? Eu quero estar lá no hospital para orar com essa criança. Faleceu algum parente de alguém da igreja, nos informe que nós queremos ir lá fazer o culto. Eu fiz até um boletim que já fica lá no meu carro, que se chamar, eu já tenho a liturgia para o pessoal cantar e tudo mais. Ou seja, vocês estão preparados já para atender qualquer demanda nesse sentido. Sim. Então, e na igreja pequena também, eu sempre fui assim, sempre aprendi assim, certo? Então eu vou, só que eu tinha mais tempo para comer, eu comia na casa dos irmãos, eu era solteiro ainda, né? Então tem as irmãs que cuidavam de mim, certo? As senhoras, as famílias, né? Que cuidavam, vem almoçar aqui, vem jantar aqui. Dava aquele suporte Dando técnico assim, suporte, evitava um monte de e dor de orientando cabeça. também, Nilton, Vai devagar, Nilton. você brinca muito, né? E tudo. Então fui bem. Olha, eu falo para você, você teve dúvida do chamado, já teve crise no ministério. Eu nunca passei por isso. Sempre fui muito bem. Deus sempre foi muito misericordioso para comigo nos ministérios. Então eu falo, o trabalho é o mesmo. Pastoreio, faço a mesma coisa. Eu prego, visito, A ação é a discipulo, mesma. a ação é a mesma. As demandas são maiores, a burocracia é maior. Na segunda-feira, tivemos reunião do conselho, e a gente apresentou o relatório, e falou que tem me atrapalhado muito são as administrações da igreja. A parte administrativa, assinar os documentos, ver as questões financeiras ou burocráticas da igreja mesmo, às vezes eu fico chateado com isso, né, de não poder fazer outras coisas para a vida da igreja. Assim sou eu, certo? Porque eu aprendi assim. Há outros pastores que não, eles acham que está tudo bem, a igreja é ensinada, olha, eu não vou estar no seu velório, não vou estar no aniversário tal, mas ali eu gosto disso, amo isso, certo? Estar nesse momento. Eu estou tendo agora o privilégio, domingo batizei uma criança. De quem? De uma menina que eu acompanho desde a UCP. UCP é União das Crianças Presbiterianas. Tem que ir traduzindo, tem que colocar nota de rodapé para o pessoal que está assistindo a gente. Então, que privilégio é isso, sabe? Você acompanhar as gerações, eu sei as lutas, eu sei as alegrias, eu acompanhei essa família nos momentos bons, nos momentos ruins. Isso é um privilégio tremendo. Agora, deve ter, eu presumo, vocês têm planejamento, visão de futuro,
Você gasta muito tempo com gestão de ministérios, de sociedades internas, de pessoas. Isso te consome muito? Gerir coisas, gerir a. Eu vou usar uma expressão aqui, mas assim, eu não vejo muita outra descrição. É, é, é uma máquina, né? A Sim. igreja ela vai girando como uma Ela tem máquina. um CNPJ, tem Isso. jeito. É, gerir a estrutura como um todo consome muito do seu tempo. Eu falo ministérios, pessoas, equipe pastoral, secretaria de igreja, enfim, tem toda uma. E como que você enxerga isso? Isso é um negócio que te consome. Porque numa igreja de 60 pessoas, você não precisa se preocupar muito com a estrutura administrativa. É aquilo e pronto, né? Você consegue ter uma ação pastoral mais específica, você lida muito com pessoas que dedicam o seu tempo de maneira voluntária à igreja, né? Mas numa igreja maior, você tem funcionários, né? Uhum. Você tem ministérios maiores, você precisa ter uma gestão muito. Como que é isso? Coordenada. Como Muito bem coordenar coordenada. isso? Tá. E uma segunda pergunta dentro disso, Newton. Você acha que o pastor ele consegue pastorear sem ser muito gestor ou não dá para separar muito essas coisas? Não, como eu sou presidente do conselho, né? Então tem algumas responsabilidades que os outros não têm. Então algumas decisões não tem jeito, tem que passar por mim, Tem que ser gestor. tem que ser gestor. E eu tive que aprender também. Foi uma coisa que eu tive que estudar, eu fui estudar, né? Eu fui atrás de gente que sabia, dava curso, né? O Márcio Camargo, ele dá curso para empresas, tudo. Falei, como que você pode me ajudar nisso? Aí ele passou uns livros, né? Um que marcou muito, os 5 desafios da, das equipes de liderança, do Patrick Lencioni. Então a dica já fica aí, ó. Os 5. 5 desafios, não sei se é das equipes ou da liderança, certo? Mas é excelente esse livro, né? Me ajudou a ter norte, de ter confiança, de cobrança, porque são colegas, eu tenho colegas de ministério, mas eu tenho que cobrar, tem jeito. Tem Tem liderança que geri-los. situacional, né? De eu conhecer a situação da pessoa, que às vezes a pessoa ela tem vontade, mas não sabe fazer. Então eu não posso só delegar, eu tenho que ensinar como fazer. Ela tem vontade, mas não sabe fazer. Outra sabe fazer, mas não quer, não tem vontade. Então você tem que aprender. Eu aprendi também a diferença de delegar e delargar, né? Porque muitas vezes a gente quer delegar para Se ver livre do se negócio. vira aí, né? Mas não, aí eu vou ter mais problemas. Então eu aprendi que eu tenho que ensinar como que é. Se eu não falar como que é, que eu falei, ó, aqui na igreja, nossa comunidade, é assim que funciona. Pastor tem que ser assim. Ah, mas outra igreja o pastor fica mais... Não, então tá bom. Tem outra igreja, mas Aqui é assim. aqui é assim. Entende? Aqui a gente vai visitar, aqui a gente sabe quem são as viúvas, os viúvos da igreja, a gente tem que visitar os órfãos e as viúvas, não é uma ordenança. Então, saiba quem são as viúvas, quem são aí as pessoas mais necessitadas, e nós vamos visitá-los, nós vamos acompanhá-los nisso daí. Então, vou cobrar, temos que levar a Santa Ceia para os que não podem vir. Então, vou cobrar, fiz uma planilha, quem vai em tal lugar e tal. Então, tem que gerir. Como que eu faço isso para o meu colega de ministério? Como que eu falo não para o meu colega de ministério? Como que eu falo sim para o meu colega de ministério? Que nós somos iguais, somos uma equipe. Então, toda quarta-feira nós temos uma reunião de equipe. Hoje de manhã tivemos uma reunião. E as nossas reuniões são de planejamento da semana, do que aconteceu e do que vai acontecer. E também de cobrança, né, das responsabilidades que cada um tem, não de cobrança de querer pisar, não, de saber o que aconteceu. E então, De prestação de contas, enfim. prestação de contas e da gente orar juntos, rirmos juntos, né? Eu até falei que ia vir hoje aqui, o pessoal falando sobre igrejas grandes, o pessoal pensa que a nossa igreja deve ser assim, e a gente rindo lá, nossa, olha só como que é a nossa reunião aqui, meio capenga, não sei o quê. Mas é o nosso jeito de ser, de caminhar junto, entende? Ali como igreja. Então a gente se reúne com os pastores, com os evangelistas, com os seminaristas, toda quarta-feira pela manhã, a gente ora junto, toma um café juntos e vamos planejar, caminhar com a igreja. Fora o planejamento anual, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. Os presbíteros, né, nos acompanham muito também. As pessoas falam com problema com presbítero, nunca tive problema
com presbítero ali na igreja, as reuniões são tranquilas ali, a gente passa as ideias, eles abraçam essas ideias, algumas vezes eles nem tanto, né? Então é nessa multidão de conselheiros a sabedoria. 13 presbíteros. Olha que maravilha. Newton, a palavra que talvez venha diferir, e eu queria deixar você à vontade para discorrer, seria uma igreja de grande porte, ela exige muito mais organização. Uma igreja pequena precisa de organização também, mas uma igreja de grande porte precisa de muito mais organização, ou seja, organização em detalhes. É isso É que você está isso. falando para a gente? Tudo tem que ser bem pensado. E nos mínimos detalhes também, para promover a excelência para o reino de Deus. No púlpito. Então, eu tenho esse costume, sabe? Eu chego mais cedo, eu quero saber tudo o que está acontecendo, vou olhar a Você banda fala no domingo, no domingo, no culto. no culto. Você chega quanto tempo mais cedo? Eu chego 45 minutos antes, certo? Porque eu sei que a banda está ensaiando, está o pessoal se preparando, o diácono vai abrir a igreja, por que ele tem que vir mais cedo? Eu quero estar lá também. Você vai meio que supervisionar o que está acontecendo. Para estar o melhor. Então, olha, o que está acontecendo aí, tal, olha, esse case aqui, podia tirar daqui, olha, essa água não está aqui. Parece umas coisas bobas, mas depois na filmagem fica feio, as pessoas que estão ali vê como um desleixo. Se a gente não cuida dessas coisas, a pessoa, mas como que ele vai cuidar da minha alma se ele não cuida de umas coisas tão simples ali na comunidade? Então eu sou meio chato com essas coisas, Então somos dois. tá? Eu faço exatamente a mesma coisa que você, cara. Agora eu nunca tinha esse negócio de cronômetro na igreja para começar. Eu falei, Tem. vamos colocar. Porque alô, vai começar? Como que é? Tudo bem ali? Não, não. Ó, terminou os 3 minutos ali. Boa noite, igreja. Deus Bora abençoe, lá. vamos embora. Não tem que ficar esperando ligar, né? As coisas. Então a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo das coisas também, né? Então eu quero saber como que tá tudo certo, tá tudo limpo, tá tudo organizado. E vamos. E é engraçado que essas coisas funcionam, né? Na minha igreja. Desculpa. Então, essa é uma parte da organização. Mas a liturgia, quem que vai ler, quem que vai fazer a adoração, a contrição, quem que vai orar, a gente ter, para a Já gente tá não tudo ficar perdido. organizadinho Porque isso. nos bastidores, que eu falo, os irmãos não sabem o que acontece nos bastidores da igreja. Né? Tantas vezes uma pessoa vem, o pastor tem que dar esse recado aqui, aí você já tem a lei. Não, não dá recado em cima da hora. Não é por causa, vai ficar magoadinho. Não, não é Não magoadinho vai com você. acontecer. Não vai acontecer, que vai gerar problemas. Então eu gosto também, tem horário de começar, tem horário de terminar. A igreja tem que saber o que está acontecendo. Claro que tem uma flexibilidade. Deus nos conduz, mas ele tem que saber, não vamos exagerar nas coisas. Mas eu acho que é aí que habita a diferença, né? No último episódio, quem teve com a gente foi o Sidney Costa, da Igreja Batista Memorial do Alphaville, e ele falava algo muito parecido com o que você está dizendo, né? A igreja, a IBM Alphaville, é uma igreja bastante grande também, e ele falava muito dessa coisa da organização, né? Em outras palavras, ele falava isso. E a amarração que ia fazer era assim, era a seguinte, eu não pastorei uma igreja do mesmo porte que você, né? Uma igreja um pouco menos que a metade da igreja em termos de números, mas tem coisas que você começa a ver que a ordem, a organização, ela faz uma diferença e ela contribui drasticamente. Nós temos lá, por exemplo, nossa igreja local, um café. Nós temos 2 cultos lá, de manhã e de noite. Então, antes do culto da manhã, antes do culto da noite, tem um café que está acontecendo no hall. E o hall, é o hall colado já com o auditório. É uma porta que separa e a porta fica aberta. Então, tem o cronômetro, a porta vai fechar faltando 1 minuto, é assim que funciona. A hora que a porta fechou, 60 segundos, o culto começa, o pessoal já começa a recolher o café, e é uma dinâmica muito rápida, mas essa organização, ela contribui muito, porque quando você não tem essa organização, a coisa ela começa a fugir pelas mãos dos dedos. E aí que vem uma fala do Tim Keller num artigo já antigo dele, eu não me lembro o nome do artigo, mas ele fala a importância da gente olhar para igrejas de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte. Ele diz assim, tem coisas que são inaceitáveis numa igreja
média ou grande, Uhum. mas que são aceitáveis numa igreja pequena. Uhum. E você precisa discernir essas duas coisas, né? Então, sem essa organização, você não consegue fazer a coisa fluir. Agora, eu queria mudar um pouquinho o rumo da conversa com você e te perguntar o seguinte: discipulado é algo presente na vida da igreja? Como você falou bastante de pastoreio, de cuidado, de visitar pessoas, de consolar pessoas, mas vamos pensar no discipulado como processo de formação, de vida na vida. É possível, Nilton, trabalhar isso numa igreja dessa dimensão, dessa magnitude em termos de número de membros? Sim, e é dever, né? O Senhor Jesus falou para a gente ir pregar o evangelho e ensinar tudo que vos tenho dito. Então tem que cumprir isso aí, não tem que só ir, mas também tem que ensinar tudo que eu tenho dito. E ensinar tudo que eu tenho dito é através das Escrituras. Então todos nós pastores temos que discipular pelo menos 2 pessoas, né? Ter 2 pessoas discipulando ali no ano. Todo mundo, todos os pastores têm que discipular. Eu desafio os presbíteros também a discipular pessoas, discipular mesmo. Estou falando de culto nos lares, não estou falando escola dominical, de discipular, de sentar mesmo, De caminhar de junto. caminhar junto. Então a gente está aquém ainda. Eu vejo que a gente pode fazer muito mais, porque é uma parte essencial da vida da igreja. Tivemos o curso agora da PECOM, lá numa das nossas congregações, sobre discipulado e vitalização de igreja, né? Então a gente tem trabalhado essas questões na vida da igreja. E a gente tem ensinado a igreja através dos cultos nos lares, a escola dominical, os grupos, né? O pessoal fala, mas como vai ter comunhão? Como que vai ter comunhão numa igreja desse tamanho? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? As sociedades internas é a melhor ferramenta que a gente tem. A gente tem comunhão com os adolescentes, a gente tem comunhão com as crianças, a gente tem um grupo de comunhão com os jovens, a gente tem um grupo de comunhão com as senhoras, com os homens. Os homens ainda está meio devagar ali, mas Mas vai. vai. As classes de escola dominical é grupo de comunhão. A gente tinha um problema muito sério, pouca gente na quarta-feira. A gente já tentou de tudo de quarta-feira. Então, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer diferente? O conselho está com a gente, então não vai ter mais culto quarta-feira, vai ter cultos nos lares. Então vamos abrir, aí a meta primeira é 15 grupos, 15 casas abertas, depois mais 15 casas abertas. Vamos fazer isso? Vamos. Teve que gente chiou? Chiou. Gente que, não acredito, para onde eu vou agora? Vai para casa, vai para uma casa, tem uma casa. Fizemos um mapa onde estão as casas para ir. E antes a gente tinha quantas pessoas? 30, 40 pessoas no estudo bíblico. Na quarta-feira. Na quarta-feira. Hoje a gente tem 150, 200 pessoas. Espalhadas pela cidade. Espalhadas pela cidade. E daí onde forma? A gente forma liderança, porque para você ter essas casas você tem que ter um líder, uma pessoa que vai... Então a gente treinou esses líderes. A gente já tinha discipulado antes. Então eles vão formar outros líderes. Então a igreja funciona nessa comunhão e nessa formação de liderança. Como que tinha comunhão com 3.000 pessoas na primeira igreja, né? Eu falo, mas todo mundo tinha algo em comum, todo mundo viu o outro, sabia das necessidades do outro. Não pode ter igreja pequena, pode ter igreja grande, pode ter igreja grande, pode ter igreja pequena. Cada igreja tem o seu DNA. Isso que acontece na IP Limeira, talvez não vai... Ele vai querer reproduzir, não vai dar certo lá. Porque é o DNA de vocês. O DNA, uma igreja vai fazer 100 anos. Ela tem uma certa tradição ainda, que eu respeito. Eu falei também, nós pastores conversamos, durante esse ano todo, nós não vamos mudar nada que o pastor Jonas fazia. Vai fazer igualzinho. Vamos vir de terno, gravata, vamos seguir a liturgia. E depois nós fomos mudando aos poucos algumas coisas, sem impacto para a igreja. De algumas coisas que nós somos mais jovens, e a gente via. Então hoje eu posso pregar sem gravata, só de terno, só com de blazer. Olha que maravilha. Já aliviou um pouco Já as coisas. aliviou, certo? Já celebrei Santa Ceia de manhã, sem terno e gravata. Olha só que maravilha. Sem problemas. Tudo com muita calma, com muita tranquilidade, sem esbarrar na tradição da igreja. E outra, a preciosidade de uma igreja centenária é sua tradição. O que atrai gente também para a nossa comunidade? A tradição da igreja, os hinos.
eu estou tendo um problema também no presbitério, né? Porque o ano passado recebemos 40 pessoas de igreja presbiteriana da cidade. É bom, mas é ruim, né? É bom, mas é ruim. Eu fui chamado para a gente conversar o que está acontecendo com as igrejas, né? E eu pude dizer, em igrejas do interior, e se tem uma igreja forte, as coisas mudaram. Por que a gente abria igreja na periferia? Porque a pessoa não tinha carro para vir para a sede. Então a gente abriu uma congregação lá no bairro afastado. A gente abria lá e formou a igreja. Só que hoje a igreja está pequena e não tem trabalho com criança, com adolescente. E hoje com a internet, todo mundo vê o que acontece. Então lá na central tem trabalho com criança. Olha quanta criança! Eu vou levar meu filho lá. Olha quanto adolescente, que agora eles veem a cara da igreja, né? Com a pandemia aconteceu isso, tanto para as igrejas presbiterianas quanto para as igrejas que não são presbiterianas. E os preconceitos, né, que também a gente tinha, igreja presbiteriana central, a igreja de rico. Aí eles começaram a ver nas transmissões, mas tem gente como a gente lá, é igreja de branco. Inclusive os pastores. Tem a igreja de branco. Não, mas tem negros lá também, olha, eles tocam, eles pregam. Né? É tudo igual. Eles não têm o Espírito Santo. Não, eles falam do Espírito Santo. Então, muita gente começou a conhecer a igreja e vir. Então, aí a gente tem a estrutura e também do pastoreio, que eu falo, briguei lá, meus irmãos, vocês têm que pastorear a igreja. Se o pastor cuida da igreja, sabe das lutas da sua igreja, qual a necessidade dele para a central? Ele só vai lá como acontece, só vai para desfrutar da bênção do trabalho que a gente tem com criança, que é numa terça-feira. Toda terça-feira tem um culto de criança, né? Não é um culto, né? Porque tem uns aí atividade. Uma atividade, né? Porque para ter culto tem que ter toda uma coisa. Vamos pegar essa fala. Isso à tarde, Newton. À noite. À noite. À noite. Né? Dá uma olhada lá com o trabalho das crianças. 100 crianças. Entende? Tem um bom grupo nosso, mas de outras pessoas que vêm para estar ali com as crianças ali. Tudo isso é voluntariado, pessoas dispostas a servir, estar ali na igreja, que a gente forma a liderança. Por isso que eu estou dizendo, cada igreja tem o seu DNA. Então, o que a gente faz aqui não vai replicar lá às vezes. Às vezes a gente pode pegar algumas ideias de algumas outras igrejas, né? Um sonho que eu queria fazer era ter festa da igreja na rua, aniversário da igreja. E a gente fez, o pessoal amou. A gente tinha medo, vai atrapalhar o trânsito. Fizemos, encheu a rua, entende? A igreja é vista, as pessoas veem o que está acontecendo ali. Então a igreja tem que ir para fora, né? Tem que sair mesmo. A gente fez um trabalho evangelístico agora num bairro que era uma ocupação, né? Ali bem carente mesmo. Levamos o que a gente faz, esse projeto ID, fora do estado, que a gente vai com ônibus, com médico, a gente faz na cidade. Então a igreja tem que ser vista, ela tem que, como falaram, né? Se tirar essa igreja, a cidade vai sentir falta? Essa é a pergunta que não cala. Não deveria calar, pelo menos. Né? Então, assim, a gente faz diferença onde a gente está, então a gente faz diferença. Então, vamos continuar fazendo diferença. Mas nessa dinâmica, que a coisa ela vai andando e ela vai se amplificando, quanto disso os pastores carregam sobre os ombros e quanto disso os membros vão colaborando, Newton? Ou seja, dá para ser 50-50? A igreja é bem engajada no sentido de assumir frente, as pessoas assumirem responsabilidades? Sim, como eu disse anteriormente, é muito fácil pastorear a igreja de Limeira. Porque o pessoal se mexe. Se mexe. A gente vai ter agora o culto da ressurreição às 7 horas da manhã. Domingo. Nós estamos gravando esse programa aqui desculpa. Alguns dias antes da Páscoa. Isso. Então, quando você assistir esse programa, a Páscoa já terá passado. Mas é por isso que ele está usando essa expressão aí, ó. Então, a gente tem condições, a igreja tem condições de fazer um banquete, de comprar o café da manhã e fazer um monte de coisa. Mas não. A gente fez lá um forms, né? Colocamos no aplicativo lá da igreja. Que bolo ou salgado você quer trazer? Eu faço parte. A igreja faz parte. A gente fez uma macarronada missionária. Quanto de lucro dá essa macarronada missionária? R$3.000. Uma igreja daquele porte. Você acha que a gente não tem R$3.000 para levantar para missões? Mas é gerar consciência. Eu comprei. Mobilizar pessoas, isso. Mobilizar. Eu comprei e eu faço parte disso. Fora isso, toda a equipe para preparar. Eu estou fazendo isso
porque eu participo da obra missionária da igreja. Então, a igreja participa de tudo o que acontece. Então, se torna fácil. Qual é o papel do pastor na igreja? É simplesmente conduzir a noiva para o noivo. É só não atrapalhar isso, entende? O pastor é só conduzir, não é roubar a noiva. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. Eu tenho que conduzir essa igreja. Eu tenho que preparar ela, certo? Maquiar, colocar roupa, não deixar ela ficar com rugas, para conduzir ela ao noivo. Esse é o papel. Se o pastor não atrapalhar, tá Já é feito. grande O coisa. Senhor conduz a igreja. As pessoas tiveram... O que vai ser da igreja de Limeira sem o pastor Jonas? Mas o que é um líder? Um líder não chama para si. As pessoas não foram embora porque o pastor Jonas morreu. Uma ou outra pessoa, sim, certo? Mas a maioria ficou porque o pastoreio, o discipulado, não mudou. Não é assim, o pastor morreu, acabou a igreja, não. A gente aprendeu com o que ele fez e estamos melhorando para que a igreja possa crescer cada vez mais. Nós estamos fazendo isso. É toda a ação do Espírito Santo. Vida de oração. Isso tudo aqui tem oração. Aqui tem dedicação. A gente orar, interceder pela vida da igreja. Ser exemplos. Exemplo, né? Ainda mais nesse tempo de mídia social. Tem certas coisas que eu não posto, alegres. Mas eu não vou postar. Eu no estádio do Palmeiras, de férias. Não, essa parte nós vamos cortar aqui do episódio. Eu estava de férias e tinha o jogo do Palmeiras na hora do culto, 6h30. Eu não vou postar isso. Tem gente que não está no círculo que não vai entender que o pastor está de férias e na hora do culto ele está lá. Então, eu abro mão disso. Não vou morrer por causa disso, por amor à igreja do Senhor Jesus. Então, tem certas coisas que a gente abre mão por amor à igreja e não é peso, é prazer. Então, o pastor tem que ajudar e não atrapalhar a vida da igreja. Tem certas coisas que no privado a gente brinca, mas no público eu não posso brincar. Entende? Antes, quando eu era pastor auxiliar... Era mais fácil. Quando o Palmeiras ganhava, eu, camisa do Palmeiras por baixo do terno, tudo. Terminou o culto, aquela festa. Gravata do Palmeiras. Hoje eu não posso fazer mais isso. O nível de responsabilidade mudou. Muito grande. As cobranças também, né? As pessoas falaram, nossa, Nildo, mas como que você mudou? Você amadureceu? Como que você está diferente? Como que a igreja... as aulas que você dá, tudo. Não é... E eu falo, parece que há mesmo um cuidado que Deus dá para a gente mesmo na liderança. Eu vou dizer o termo, né? Uma unção para você poder liderar. Uma mudança de conduta. Uma mudança de conduta, de responsabilidade, de autoridade que Deus dá quando você assume algumas coisas. E isso eu pude ver e os irmãos viram isso, né? Como que o Newton mudou, né? Como que a igreja, nossa, que para bem, né? Mudar para ruim. Ainda falta algumas coisinhas que O engraçado é que na tua história, os pontos todos que você foi trazendo, eles foram montando uma somatória de características que hoje compõem teu ministério, né? Exatamente. O que foi plantado lá atrás. O tempo de missões, o tempo com Jonas, o tempo com o próprio pastor Ari, a tua vivência longa na igreja de Limeira, teu conhecimento da cidade, tudo isso foi montando a figura que você é hoje como pastor. Com certeza. Eu fui sempre moldado, trabalhado. E no tempo de Deus, eu nunca almejei, desejei ser pastor de uma igreja. Eu queria ser missionário, certo? Eu vi as conversas no seminário, né? Nossa, eu queria pastorear a igreja sede, a igreja... Nunca passou isso, né? Sempre fui querer ser missionário. E aí, fiquei em Limeira. Vou cuidar da congregação, maravilha. Vou cuidar dos jovens aqui. Eu estou aqui com os jovens, eu e o Jonas, estamos pastoreando a igreja. Mas a UPA, os adolescentes aqui, está precisando de ajuda, eu vou ajudar também. As crianças, não tem ninguém para cuidar das crianças lá, vou cuidar. Então, eu cuidava de criança, adolescente, jovem, fazia acontecer,
me fantasiar, fazer umas coisas. Eu tenho umas fotos que eu tenho medo que os caras revelem. Descobriram uma foto minha do faraó, cara, que eu vesti de faraó, virou um meme lá na igreja, né? Então, eu sempre vivi a vida da igreja e, como falando, me gastando e deixando gastar em prol do evangelho. Então, eu fui moldado para tudo isso, como conhecendo a igreja e aprendendo, bebendo da fonte, né? Pastor Jonas, como que lidera uma coisa. Algumas coisas eu não faço. Privilégio, né? Eu não tenho coragem de fazer algumas coisas que ele fazia. Uma vez ele fez bravo com os presbíteros lá, que não participavam de quarta-feira. Aí ele falou, quarta-feira que vem o pastor Jeremias vai falar aqui na igreja. Né? O pessoal, maravilha, o pastor Jeremias vai estar aqui, não sei o quê. Mas lá atrás, hein? Muito tempo, acho que uns 15 anos atrás. O pastor Jeremias vai estar aqui e tal, tal. Aí ele falou, pastor Jonas, o pastor Jeremias vai ter que... Não, calma, você vai ver. Eu falei, pastor, não apronta nada, e fala com o presbítero primeiro, não sei o quê. Aí chegou o dia, teve louvor, tudo. Vocês vieram aqui para ver o Jeremias? Pode apertar o play aí. Apertou o play, era um DVD. O pessoal, os presbíteros ficaram bravos. Mas eu fiz isso porque vocês vêm por causa de nome, não vêm porque os pastores estão aqui, esse compromisso. Aí o presbítero falou, você tem que pedir desculpa lá para a igreja, o senhor mentiu. Eu não menti, eu não falei que ele está aqui, eu falei que ele ia falar. Não, tá bom, vou pedir desculpa. É o jeitão dele. Aí ele falou, meus irmãos, o conselho não gostou, vim pedir desculpa aqui, porque os presbíteros e vocês não vêm no culto quarta-feira e tal. Então, tem algumas coisas que eu não consigo fazer um negócio. O Jonas era duro na queda, né? Não tinha o que barrava ele. Ô, Newton, nós estamos num tempo de desafios, pastores cansados, alguns desgastados. Tem uma turma assim que tem patinado muito, né, quebrando a cabeça. Eu tenho tido o privilégio de viajar bastante, né? De viajar e de conversar com muita gente, trocar ideia com muita gente. E eu tenho percebido muitos pastores desgastados, às vezes perdidos, né? Eu tive essa semana na Bahia, né? Fiz também essas loucuras aí que você falou, saí domingo à noite depois do culto, fui para o aeroporto, cheguei de madrugada, passei o dia trocando ideia com o pessoal, enfim, à tarde montei no avião e vim embora. Aí a semana fica extenuante, né? Parece que você está quebrada a semana toda. Mas uma coisa tem sido muito notória e desse último encontro ficou mais forte ainda, olhando para pastores que, por exemplo, estão em regiões de interiorzão da Bahia, do Nordeste, né? E às vezes também sul do país, no Paraná, enfim. Gente quebrando a cabeça e cansada, dizendo assim, nós estamos correndo e a gente não sai do lugar, né? A gente está quebrando a cabeça com a igreja e não sai do lugar, e está brigando, e está dando o melhor de si. E o resumo da ópera é, alguns caras estão cansados, alguns líderes estão extremamente desgastados, sem saber o que fazer para revitalizar suas igrejas, para contribuir para o desenvolvimento das suas igrejas, para o crescimento. Que conselho que você daria para essa turma? Você pode dar um conselho? Você pode dizer alguma coisa, trazer uma palavra de esperança, né, no sentido de ajudá-los a olhar para novos horizontes? Difícil, hein? Porque a gente tem as nossas experiências, né? Como eu falei, eu fui pastor de igreja pequeno, fui também seminarista de congregação. Eu lembro, por que essa congregação não cresce, gente? Né? Então, vou fazer uma coisa, falta de oração, fiz vigília, chamei a igreja, ninguém foi, eu fiquei sozinho. Aí não tinha ônibus para voltar para casa, dormi lá na igreja, um monte de medo, tinha morcego no teto fazendo barulho, pensei que eram os capeta lá, tudo. Falei, mas não, vou orar aqui e fiquei em vigília lá na igreja. Sozinho? Sozinho. Será que é falta de oração? Vamos fazer evangelismo? Fui fazer evangelismo, tudo. Às vezes é o campo mesmo que não é fértil, entende? Então tem isso. Há um outro lado que me decepciona também. Eu vi o Bill Harbor. Ele falou nas férias dele, ele fala, quando eu tenho férias, eu vou numa igreja que está morrendo. Vou visitar uma igreja que está morrendo.
para me decepcionar, uma decepção santa, ele usa. Uma decepção santa. Eu quero ir numa igreja que está morrendo para ficar indignado, perdão, indignação santa, para ficar indignado. Eu ver por que essa igreja está morrendo, para eu nunca fazer isso na minha igreja. Às vezes minha esposa faz, né? A gente sai de férias também, a gente vai sempre numa igreja. Eu falo assim, me faz um negócio desse lá na igreja, hein? Certo? Porque a gente fica indignado. Gente, por que faz isso? É tão fácil. E a gente complica a coisa. Então, por quê? Por que a gente fica indignado? Porque é fácil pastorear, se o campo é fértil. Vai atrás, como o pastor Jonas. Tem velório, eu vou parar. O pastor Jonas ia para o velório, não tem ninguém, mas eu sei que tem gente que morreu. Posso, é só fazer isso. O não você já tem. Eu sou pastor, posso cantar um hino e trazer uma palavra de consolo para vocês? Ah, por favor, eu fiz uma ponte. Eu não posso esperar o morto chegar. Se o pessoal gostou do hino, da palavra, outra conversa, ele ia e fazia. Ele ia fazer. Eu vou fazer visita no hospital para uma pessoa da igreja. Ele ia fazer uma visita para uma pessoa da igreja. Mas tem outro leito ali. Posso fazer uma oração por você? Qual é o seu nome? Quando você melhorar, fala com a gente, está aqui meu telefone, está aqui meu cartão. Eu vou visitar você. Então, muitas vezes eu fico indignado é que os pastores não vão. E aí fica preso só ali na comunidade. Você tem que ir. Ainda mais que as pessoas venham. Ainda mais quando é pequeno. Eu quero saber, o pastor Jonas mesmo, Casa Branca, quem que é o prefeito dessa cidade? Eu vou lá visitar esse prefeito. Ele visitou as lideranças todas evangélicas da cidade, só uma que não recebeu ele lá, né? Então, se você não sair, não tem jeito. Tem também o desgaste que eu vejo muitos pastores, né? Eu vejo o desgaste de fazer tudo sozinho. Eu falo, eu não faço tudo sozinho. Eu sou uma peça. Eu sou o presidente do conselho, eu tenho que assinar documento, mas eu prego um domingo sim, um domingo não. Às vezes eu falo, no outro domingo também vou pregar, eu tenho essa prerrogativa. Mas eu delego as coisas também dentro da igreja, da comunidade. Nós pastoreamos juntos. Né? Não gosto de sentar na cadeira do meio. Não, eu sento na cadeira da ponta. Eu não sou maior do que ninguém. Então, às vezes, o pastor fica só ali e se estressa. E também tem o quê? Deus é sábio e já ensinou, 6 dias você trabalha, no 7º você tem que descansar. Descanse. Senão o corpo grita. Eu vivi isso. E eu amo o que eu faço. Eu amo visitar, amo fazer velório, amo ir batizar, amo fazer casamento, amo. E eu quero fazer, puxa, eu não vou tirar férias agora porque vai ter o batizado de fulano, quero estar junto lá. Puxa, eu não vou tirar agora porque vai ter tal programação na igreja, eu quero estar lá. Aí o corpo grita, né? Então, outubro de 2022, eu fui dar aula, falei, o que está acontecendo? Já estava vendo alguma coisa errada comigo, um peso no peito, alguma coisa. E aí eu fui dar aula e estava travando. Eu fui para trás lá tem uma porta, assim, uma entrada, assim, atrás do púlpito. Eu fui falar comigo mesmo e orar a Deus. Falando, Nilton, é só uma aula. Você já preparou? Aquieta, alma, fica quieta. Deixa eu dar aula. E, Senhor, me abençoe nessa aula. Dei aula, bebi muita água, porque estava seco, estava muito nervoso. Terminei ali, preciso fazer alguma coisa. Falei com o presidente do conselho, olha, eu vou para o sítio dos pais da minha esposa, fui sozinho, fiquei lá 4 dias, descansar sem celular, voltei, quero tirar férias. O conselho numa boa, sem estresse, não, você tem... Não, eu vi que eu não sou o super-homem e que eu não faço tudo, certo? E vamos tirar férias, e vamos descansar. Meu dia de folga não é segunda. Uma igreja desse tamanho não dá para tirar folga na segunda, por quê? Segunda-feira, pastor, lembra que a gente conversou ontem, que fulano está assim? Pastor, não sei o quê, e não sei... Tudo acontece na segunda. A vida está ativa na segunda-feira. Na segunda-feira. Aí eu resolvo todas as questões na segunda-feira, terça-feira, assisto Netflix, vou ver o esporte, o que eu não vi na segunda do Palmeiras, aquela vitória, tal, descansa ali, sei desligar, vou assistir filme, vou sair com a minha esposa, eu vou desligar. Claro que não vai morrer. Ah, pastor, alguém está precisando de uma ajuda ali. Sem problema algum, vou lá visitar. Conselho, vou tirar folga no outro dia, tudo bem?
sem problema algum. Ele sabe das nossas demandas. Então não fica assim, mas está folgando demais. O conselho, pastor, sai um pouquinho, vai descansar um pouquinho. Pelo contrário, eles cuidam da gente. E que falta é isso, é de pastores, presbíteros cuidando de pastores e pastores cuidando de presbíteros. De nós pastorearmos uns aos outros. E nós pastores também, né? Como a gente ora toda quarta-feira juntos, a gente divide as cargas uns com os outros ali. Troca figurinha. Troca figurinha. Então tem sido leve. Porque eu vi, o meu corpo deu um sinal. Então eu tenho que parar. Eu pensei que eu conseguia fazer todas as coisas, mas não. Não vai rolar. Não vai rolar. Então tem que tirar férias, eu tenho que descansar. Senão não tem jeito. E trabalhar. Vamos fazer a obra do Senhor. A família tem que estar bem ciente disso. A minha esposa sabe muito bem, eu não tenho filhos. Então, mas minha esposa sabe muito bem. Se eu cheguei 8 horas, ela falou, ontem, mas não era o seu dia de folga? Mas eu tive que visitar essa família. Uma família de Piracicaba, que frequenta a nossa igreja. Entende? Tem gente que lá em Piracicaba. Né? A gente fala, mas tá aí, não, mas que a gente gostou daí e tal. E eu fui visitá-la porque precisava visitar aquela família. Não tem problema algum, ninguém vai morrer por causa disso. Mas ela está ciente, né? Ela só estava preocupada comigo, está tudo bem. Não de que eu não podia fazer aquela visita. Então a família está bem consciente. Eu falo para os pastores, avise suas esposas, avise seus filhos de que, como que é a demanda. Então às vezes você não vai estar lá. Entende? Você vai estar em outro lugar. Mas também pode, como somos em outros pastores, segunda-feira teve reunião do conselho e um dos pastores era aniversário do filho. Não vem. Fica tranquilo. Fica aí, vai estar com seu filho aí, aniversário do seu filho, sem problema algum. E o conselho não vai ficar, cadê? Eu não veio, em paz. Ô Nilton, eu preciso te agradecer, porque na verdade você, nesse papo aqui, você não tirou nenhum coelho da cartola. Na realidade, você trouxe o desafio, pensando numa igreja com 1.200 membros, pastorear de maneira simples, objetiva, a partir de coisas que são básicas e que todos nós deveríamos refletir um pouquinho sobre elas. Quero te agradecer, porque foi uma experiência singular, né? Poder te ouvir, poder ouvir as experiências e poder ouvir está dizendo assim, olha, nós precisamos voltar um pouquinho atrás e fazer coisas que são práticas, que são simples. Obrigado, cara. Obrigado por esse tempo. Foi um privilégio ter você com a gente. Que Deus te abençoe no seu ministério ali em Limeira, que Deus te dê graça, te dê capacidade que tem dado até então. Eu que agradeço o convite, né? Tá aqui, poder, às vezes eu falei, que experiência eu tenho para passar, né? Tô aprendendo ainda. Mas assim, a gente tem algumas experiências, sim, é verdade, e que se a gente pode contribuir, por que não, transmitir um pouco, e a gente está à disposição para o que precisar, né? Tanto a gente vai conhecer igrejas, saber como que as igrejas trabalham, o que eles estão fazendo, como essa questão, como que foi a transição para ter 2 cultos. É uma experiência que a gente não tem ali agora, né? Como que vamos atrás de outras igrejas para saber. E outras igrejas vêm também querer saber como que a gente funciona e a gente está à disposição ali para servir no que for necessário. Obrigado, Nilton. Obrigado mesmo. Deus te abençoe. Quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Olha, quem sabe você possa deixar algumas perguntas para a gente aí. A gente pode trocar algumas ideias em outros episódios. Por hora, quero te agradecer. Que Deus te abençoe e eu vejo você no próximo episódio.